capítulo 6, segundo a Reis, capítulo 6. Segundo a Reis, capítulo 6. Eu vou ler o verso 14, 15, 16 e 17. A palavra do Senhor, ela diz assim: Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Senhor, esta é a tua palavra, ela é a verdade, ela é a verdade absoluta. E nós te adoramos porque podemos e temos acesso a ela. E podemos nesta noite nos alimentar desta palavra. Teu Espírito fala as nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Pai, mas eu quero ainda te pedir por uma outra igreja, a igreja que não está aqui, guardado nesse tabernáculo, dito pelo teu Filho hoje. Os que estão impossibilitados, talvez por enfermidade, talvez por desânimo, talvez porque estão presos a correntes, talvez porque desistiram da caminhada na presença do Senhor. Esta igreja, eu quero lhe pedir, visita esses corações, conforta, traz alegria, traga renovo, abençoa essas vidas, que esse povo não se perca, mas que eles sejam visitados por ti e o Senhor fale a esses corações. O Espírito Santo visite essas vidas e o Senhor dê vitória. Essa igreja seja abençoada, que não está aqui, e a que está aqui seja abençoada pelo Senhor, grande e poderosamente, em nome de Jesus. Amém e amém. A igreja se assente. Amém, queridos. Amém, queridos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de começar aqui a ministração, eu quero agradecer a Deus pela bênção que nós tivemos na sexta-feira, pelas vidas que desceram as águas do batismo. Está aqui hoje a Isabela, o Sr. Wilson, o Renan e o João Pedro, meu filho. O presbítero, o Sr. Henrique não está, ele tem um compromisso com a família fora, então por isso ele não está aqui, a não estada dele aqui hoje. Mas eu quero agradecer a Deus por esta obra maravilhosa que Deus fez. Quero agradecer a Deus pelos irmãos que puderam estar lá. Foi uma grande bênção, um tempo bendito de comunhão, um tempo de muita alegria na presença do Senhor, onde Deus, Ele coordenou todas as coisas. Quero agradecer a Deus pela disposição dos irmãos em fazer com que acontecesse aquele almoço, pela voluntariedade da igreja, por fazer a obra de Deus. Vocês sejam recompensados pelo Senhor, porque vocês estão semeando e Deus há de dar vitória em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu agradeço ao Senhor pela sua vida, pelos que trabalharam, por todos. Eu agradeço ao Senhor porque eu sei que essa obra não é nossa, ela é de Deus. Amém. E Deus tem nos abençoado de uma forma bendita e poderosa. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Eliseu, ele é sucessor de Elias. Todos sabem disso. Há uma história toda bonita, muito interessante, desses dois amados de Israel, os filhos do Senhor. Eliseu começou uma caminhada abençoada, uma caminhada
sucedeu um homem abençoado e também foi um sucessor abençoado. No final da vida dele, eu não vou do final, nós acabamos de ler aqui, não vou do final para onde eu li, mas eu só quero fazer uma introdução. A unção que estava sobre ele era tão grande, tão maravilhosa, tão poderosa, que ele morre e é enterrado. Passava, meus irmãos, um bando, a palavra fala, um grupo de pessoas, e morreu um deles, e eles jogam em cima da cova de Eliseu. Pasmem, meus irmãos, estavam lá só os ossos. Esta pessoa ressuscitou e saiu da cova. Então, só para a gente entender, meus irmãos, o que era Eliseu, a bênção que estava sobre a vida de Eliseu. Às vezes nós achamos, meus irmãos, que nós até somos muita coisa, mas eu olho para Eliseu e eu acabo de dizer, eu não sou nada mesmo. Quando eu vejo a obra de Eliseu, eu vejo que eu estou por fora, eu preciso caminhar um pouquinho, bem mais ainda, para alcançar alguma coisa, mas glória a Deus pela vida de Eliseu. Aqui, meus irmãos, essa história é uma história conhecida das nossas vidas, é uma história conhecida da igreja, é uma história, meus irmãos, que os irmãos já leram e releram e têm visto, meus irmãos, o Senhor operar na vida, meus irmãos, de Eliseu, a vida do profeta Eliseu, do homem de Deus, como a Bíblia diz aqui. E, meus irmãos, ele tinha uns sonhos e Deus revelava a ele algumas coisas. Então Deus trazia para ele passava uma informação militar, e aí, meus irmãos, o inimigo ele ficou meio atordoado. O que está acontecendo? Que o povo está sabendo antes que a gente faça, eles já estavam sabendo. Eliseu, ele tinha essa informação e ele passava essa informação. E aí, meus irmãos, o exército inimigo, ele viu isso acontecer, ele viu isso acontecendo, soube disso. E aí, meus irmãos, o rei da Síria ficou irado, ficou, meus irmãos, assim, de uma forma muito horrenda, com muita raiva, e manda um exército, meus irmãos, apanhar, manda contra Eliseu, manda contra o homem de Deus, manda contra o servo de Deus, manda contra o escolhido do Senhor, que não é boa coisa. Aí, meus irmãos, eles dormem tranquilamente, o sono é do justo, o justo dorme bem, graças a Deus por isso, é uma bênção tudo isso, e ele dorme. Aqui a palavra fala, nós acabamos de ler, de manhã, bem cedo, levanta o seu moço, e possivelmente foi fazer alguma necessidade, talvez passar uma água no rosto, dar uma ajeitada no cabelinho, dar uma arrumada lá, nós não sabemos o que ele foi fazer, mas ele levantou bem cedo. Aí ele sai à porta, e quando ele olha, meus irmãos, ele vê este grande exército cercando-os, o grande exército, meus irmãos, da Síria cercando eles. Ele, meus irmãos, pensa um sujeito que deve ter ficado assustado, um sujeito que deve ter ficado com medo, um sujeito que deve ter tremido, um sujeito que deve ter dito assim: eu agora acabou a minha vida, acabou a minha caminhada com Eliseu, acabou de Eliseu, acabou tudo e nós vamos agora morrer. O exército é muito grande, o exército, nós não podemos contra ele, o exército cercou a cidade e são muitos cavalos e são isso e é aquilo. O que faremos? Essa é a pergunta de muitos corações, de muitas vidas. O que faremos diante deste grande exército? O que faremos diante de uma grande luta? O que faremos diante de uma grande necessidade? O que faremos diante
dessas coisas que vêm contra a nossa vida, o que faremos? E ele, meus irmãos, acorda o seu Senhor, e a palavra diz aqui, e Eliseu levanta rapidamente e diz para ele, meus irmãos, olha que coisa tremenda, e disse: não temos, porque são mais os que estão conosco do que estão com eles. E ele, meus irmãos, essa tem que ser a posição do crente, essa tem que ser a posição dos filhos de Deus, essa tem que ser a posição daquele que foi um dia chamado, meus irmãos, tirado das trevas e trazido para a maravilhosa luz que é Cristo, querido, na presença do Senhor. Ainda que a tua luta seja grande, você possa olhar para ela e dizer: o que eu farei? Existe um Deus que te remiu, que te escolheu, que te chamou e que te disse: eu vou te abençoar, e maior é o que está comigo do que aqueles que estão lá. Nós somos, na presença do Senhor, mais do que vitoriosos. Amém, Jesus. Glória a Deus. E o profeta, ele faz uma oração. É um parênteses, meus irmãos, mas é uma coisa interessante. Olha que coisa. O moço, ele sabia da vida de Eliseu. Ele caminhava com Eliseu. Estava do lado de Eliseu. E ele não viu. Ele duvidou. Ele ficou com medo. Ele quis desistir. Ele tremeu na base. Ele não creu na resolução da sua dificuldade. Ele ficou, não teve os olhos espirituais que Eliseu teve. E aí, queridos, o profeta ora e fala assim: disse o Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos, de carros, de fogo, em redor de Eliseu. Amados, muitas pessoas têm olhado para esse exército inimigo e têm achado que Deus parou de operar, que Deus deixou de agir, que Deus não tem mais liberado a vitória, a palavra da vitória, a palavra da resolução, a palavra, meus irmãos, do avanço. Tem pessoas, meus irmãos, que não acreditam mais, estão de uma forma que não creem mais. Mas aqui a palavra fala assim: e ele que abra os olhos. E aí, meus irmãos, os olhos deles foram abertos, foi aberto. Os olhos dele foram abertos, e ele viu, meus irmãos, um exército maravilhoso e bendito para pleitear, para estar com eles, para estar do lado, para estar, meus irmãos, nessa peleja. E aí, queridos, nós muitas vezes nós queremos e nos sentimos dessa forma: deixaram-me. Querido, pode pais, amigos, todos te abandonarem, mas Deus não te abandona. Pode todos virarem as costas para você, Jesus não vira, porque você é amado dele na face da terra. É isso que o Senhor fala. Ele escolheu. Eu estou ficando, meus irmãos, cansado de repetir o versículo, Salmo 4, verso 3: o Senhor separou para si um povo que lhe é querido. Amém. É isso que Deus separou. Sabe o que é separar, meus irmãos? O Senhor, Ele tira, Ele vai arrebanhando,
Nós somos o rebanho do Senhor. E vai trazendo, queridos, para a presença dEle. Separar, meus irmãos, é tirar. Eu falei de remir. Lá no batismo é tirar. Nós não pertencíamos, mas hoje nós pertencemos. Nós não éramos, mas hoje somos. Nós não fazíamos parte desse povo, mas hoje fazemos. Amém. Mas a grande pergunta, meus irmãos, aqui que eu queria deixar para eu pensar, para nós pensarmos: como você tem olhado para os seus problemas? Como o moço de Eliseu balançou? Como é que nós temos olhado para os anseios do nosso coração? Como é? Como nós temos olhado os nossos inimigos, como o moço de Eliseu? Como é? Meu querido, o Senhor um dia escolheu você, nos escolheu esta igreja, o povo de Deus, na face da terra. Esse moço, ele tremeu na base, ele ficou, meus irmãos, com muito medo. Mas Eliseu, meus irmãos, se levanta e olha e fala assim: não é nada disso que você está vendo, você está vendo outra coisa. Tem um exército aqui para nos ajudar, para nos dar vitória. Como é as situações, os embates que nós enfrentamos. E eu gosto, meus irmãos, nós sempre temos ouvido isso aí. Quem não tem luta, levanta a mão. Irmãos, todos têm. Tem pessoas achando, queridos, que não, que o problema sou eu, o problema é esse, o problema é que não. Todos nós temos, mas existe um Deus que tem todo o poder no céu e na terra, e que te diz: abra os olhos para que você possa ver que eu estou cuidando de tudo que diz respeito à tua vida, e tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, e eu vou cuidar e vou te dar vitória ali na frente, porque eu tenho o controle da tua vida. Amém. O Senhor tem controle. Aleluia. Salomão escreve em Eclesiastes 3,14. Ele fala assim: é uma coisa interessante, eu gosto das afirmações da Bíblia. Ele fala assim: eu sei. Salomão falou assim: eu acho, sei lá. Ele fala assim: eu sei que tudo que Deus faz dura eternamente. Eu sei. Ele escreve em Eclesiastes 3,14. Então, se o Senhor falou, querida, Ele vai te abençoar. Amém. Se Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir o que Ele te prometeu. Amém. Se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. Amém. Se Ele disse que Ele está com você, Ele está com você. Se Ele disse que Ele vai curar, Ele vai curar. Se Ele disse que vai libertar. Se Ele disse que vai, Ele vai. Porque tudo que Deus faz dura eternamente, e Ele vai cuidar para que você seja abençoado, para que você seja levantado e cuidado pelo Senhor. Marcos, meus irmãos, Evangelho de São Marcos capítulo 10, temos a história do cego, meus irmãos, que estavam mendigando com a capa. Eu gosto dessa história. Está lá mendigando, eu já tenho dito isso aqui algumas vezes. A capa, meus irmãos, identificava-o com a enfermidade, mas ele sabia que Jesus estava passando, que Jesus iria passar, que Jesus estava vindo. Querido, ele não teve dúvida, ele tirou a capa e jogou fora, e se entregou na presença de Deus, e o Senhor o curou. Mas ele, querido, não foi com restrição, ele não foi: eu vou primeiro colocar um pé, depois eu coloco o outro, depois a mão, depois eu vou vendo o que dá. Não, eu não vou ver o que dá. Jesus é o Todo-Poderoso, estou na presença dele e vou mergulhar nessas
águas e quero provar das maravilhas do Senhor. E ele abençoou esse cego e ele foi curado, mas ele não houve restrições. Glória a Deus. Amém, Jesus. Nós restringimos, muitas vezes nós colocamos alguns pontos. Eu vou provar se Deus é bom mesmo. Aí depois eu vejo como que eu vou caminhar. Eu vou ver se é tudo isso mesmo. Depois eu vejo se for, quem sabe. Meu querido, os olhos da fé, eles são maravilhosos para a nossa vida. Eu semana passada comentei aqui rapidamente, e alguns até, inclusive a minha esposa, meu filho, teve como exortação, não isso em hipótese alguma, até porque eu posso exortar, mas não exortação. E falarei sobre esse texto agora, que está em Atos 3. E Pedro e João subiram juntos ao templo à hora da oração à nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Amados, Eliseu podia dizer: olha para mim. Pedro e João puderam dizer: olha para nós. Não precisa, meus irmãos, de uma grande revelação, de grandes estudiosos para entender que eles eram homens de testemunho na presença do Senhor. Porque, meus irmãos, como é que vai mandar olhar para quem não... Como? Explique para mim. Sério. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os pés e os artelhos se firmaram. A história segue. Essa pessoa, meus irmãos, outrora estava na porta de um templo chamada Formosa, mendigando, que a mãe trazia e colocava na porta da igreja e falava: você arruma aí o nosso sustento e traz para nós, porque nós precisamos, talvez até, é uma forma de uma renda. E chegam então esses dois servos do Senhor, e ele olha para ele, esperando, pedindo esmola. E eles olham para ele e dizem assim: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Ele levantou e andou. Você sabe o que é mais impressionante disso? A cura é impressionante, o testemunho deles é impressionante, mas o que eu fico feliz da vida é que esse aleijado, esse homem que estava outrora pedindo esmola na porta da igreja, ele entrou para dentro. Amados, lugar de crente é de lá para cá. Por isso, meus irmãos, que muitas vezes eu não estou dizendo que nós estamos, meus irmãos, viajando longe, queridos. É a mesma coisa. Nós começamos uma conversa de crente, começamos um papo aqui, eu e o meu filho, e começamos a falar, nós falamos de muitas coisas, eu e ele. Aí daqui a pouco ele fala assim: opa, e o Corinthians? Irmão, cortou a conversa, não tem mais. Com que Deus ele vai estar nesse negócio, ou qualquer outro time que seja, ou qualquer outra conversa, meus irmãos, que não seja para a edificação do corpo de Cristo. Querido, este homem, ele entrou. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, mas as nossas atitudes, elas não condizem com os filhos do Senhor. Por isso que
precisando dessa posição, essa autoridade. Amém, Jesus. Não adianta eu ficar, meus irmãos, lamentando: ai meu Deus, ai meu Deus, meu Deus, meu Deus, até quando, meu Deus? Até quando, meu Deus? Talvez, querido, eu precise sair da porta. Esse menino, esse moço doente, com certeza entrou saltando na presença do Senhor com muita alegria. E eu te faço uma pergunta: há quanto tempo você nem isso você faz? Há quanto tempo você não agradece a Deus por aquilo que Ele te deu? Há quanto tempo você não ora a Deus por esses oficiais? Há quanto tempo você não ora pela tua esposa? Há quanto tempo, esposa, você não ora pelo teu marido? Há quanto tempo? Há quanto tempo você não ora pelo teu filho? Há quanto tempo? Há quanto tempo? Há quanto tempo? E vão passando, e vai passando, e vai passando, e vai passando. Meus irmãos, o escritor de Hebreus, ele escreve, eu vou encerrar: cheguemos com um verdadeiro coração, em inteirezas, em ter certeza de fé, tendo os corações purificados, amar, consciência, um corpo lavado com água limpa. Todos sabem que água na palavra água na Bíblia é a palavra. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que te prometeu. Amém. Querido, quem te prometeu é fiel e Ele vai cumprir. Amém. Sobre a tua vida, Ele vai te abençoar. Ele vai levantar a tua vida, Ele vai cuidar da tua vida. Ele vai fazer, querido, aquilo que Ele lhe prometeu, Ele vai fazer. E aí, amados, nós olhamos para tudo isso e dizemos: mas pastor, está tão difícil, amados. Não está difícil só para você, não. Mas parece que na minha vida, o presbítero falou aqui, Ronaldo, na minha vida não mudou nada, pastor. Eu trago meu dízimo, sou fiel a Deus, não mudou nada. Continuo com as mesmas lutas, as picuinhas. Eu quero te dizer: tem uma brecha. Procura onde está essa brecha e tapa ela. Eu não sei, irmãos, onde está. Vai procurar. Pede para Deus te revelar. Tampa ela. Não sei o que. Pastor, mas eu já sou crente há 20 anos, pastor. Antes do pastor eu já era crente. E continuo esses 20 anos lutando. Continuo. Mas, meus irmãos, o grande triunfo, eu posso citar a vida hoje da saudosa diaconisa Silvia, que foi recolhida na semana passada, a mãe do pastor Jair, lá no caixão, na urna. Pastor Osmildo testemunhou: essa mulher deixou um legado. Essa mulher deixou um filho pastor, um genro presbítero, a outra filha dela diaconisa, os netos estão no caminho do Senhor. Ela deixou um legado. Eu tenho feito essa pergunta para minha sogra no leito, para ser recolhida. Eu falei isso com ela: sogra, você pode ir embora, você não vai deixar nada para nós aqui, financeiramente falando. Assim, ninguém está preocupado com isso também. Mas você deixou um legado. Você